Saudações ignorantes, todos reflexivos. A humildade é uma qualidade ou característica que se manifesta através de uma virtude de modéstia, respeito e empatia em relação aos outros e a si mesmo. É uma virtude muito valorizada entre as pessoas, não possui nenhum efeito negativo, não significa subestimar a própria capacidade e não significa se colocar em uma posição inferior, mas sim ter consciência das próprias limitações e virtudes sem arrogância ou soberba. Nesse vídeo vamos entender e aprender um pouco mais sobre o que é humildade. Lembrando que esse vídeo pode ser assistido de forma complementar ao vídeo Vantagens e Desvantagens de Ser Medíocre, que se encontra nesse canal. Então vamos usar nossa ignorância e refletir sobre o assunto. Humildade traz consigo algumas características interessantes, sendo considerada uma das 7 virtudes que contrapõem os 7 pecados capitais. A questão é que algumas pessoas ainda possuem um pensamento um pouco deturpado dessa importante virtude. Para mim não há muito o que pensar. Ser humilde é não ter muito dinheiro, não é? A associação entre humildade e não ter muito dinheiro ou até pobreza pode ser observada em diferentes contextos culturais e pensamentos, talvez por conta de alguns elementos históricos. Algumas fontes indicam que, especialmente nas sociedades agrárias, a pobreza era predominante e as pessoas que viviam em condições de escassez muitas vezes desenvolviam uma atitude humilde para enfrentar os desafios e dificuldades da vida. Por conta disso, a falta de recursos materiais pode ter levado essas comunidades a valorizar mais as qualidades morais como uma forma de lidar com as adversidades. Sendo assim, pode-se dizer que quem não tem muito possui uma forte tendência de naturalmente ser humilde, mas não é via de regra como veremos posteriormente. Elas podem ter menos acesso a privilégios e oportunidades que podem levar ao desenvolvimento de uma mentalidade simplista. Afinal, se não há riqueza ou status para se orgulhar, a humildade se torna uma resposta natural. Aqueles que enfrentam a escassez e pobreza frequentemente são confrontados com desafios e dificuldades diárias, que pode levar a uma maior empatia e compreensão pela luta dos outros. E a experiência de viver com menos pode despertar a humildade ao reconhecer a própria vulnerabilidade e o estado de dependência dos outros. Então humildade pode ser considerada como um estado de dependência. Pode ser considerado uma possibilidade, mas não necessariamente uma realidade. Ser humilde pode ou não nos fazer dependente, mas certamente nos faz nos colocar no lugar dos outros. Pessoas humildes têm a característica de procurar compreender os sentimentos e necessidades das pessoas, mostrando-se solidárias e compreensivas. Outra característica é a falta de autoafirmação. Indivíduos humildes podem não se autopromover ou enfatizar suas realizações. Em ambientes altamente competitivos, onde a ênfase está na busca do sucesso individual e na superação constante dos outros, a humildade pode ser interpretada como falta de ambição ou como uma atitude passiva em relação à excelência, e por conta disso são muitas vezes também consideradas medíocres. Pessoas que não têm uma compreensão do verdadeiro significado da humildade podem confundi-la com mediocridade, acreditando que ser humilde é equivalente a ser medíocre, não é? Exatamente. A humildade não tem relação direta com a mediocridade, sendo uma virtude que envolve a capacidade de reconhecer nossas limitações, respeitar os outros e manter uma atitude de aprendizado e crescimento contínuo. Ser humilde não implica em ser medíocre, mas sim em abraçar a realidade com uma mente aberta e sem arrogância, buscando sempre melhorar e se tornar uma pessoa melhor, enquanto ser medíocre não busca essa melhora de forma constante, se preocupando menos em atender às expectativas dos outros. Normalmente, Jesus é considerado como um dos maiores exemplos de humildade. Por quê? Em diversas religiões e filosofias, as qualidades morais de grandes figuras espirituais ou profetas são frequentemente admiradas e procuradas como exemplos de conduta ética e espiritual. A humildade é uma dessas qualidades valorizadas, independente das interpretações específicas das crenças religiosas. Curiosamente, a história conta com alguns relatos sobre Jesus fora dos escritos encontrados na Bíblia. Então, para falar disso, vamos dividir sua conduta em 2 linhas distintas: os que acreditam e os que não acreditam. Para os que não acreditam que ele era o filho de Deus, como por exemplo a tradição islâmica, Jesus é considerado um dos principais profetas enviados por Deus e é mencionado no Alcorão em diversas passagens. Embora não acreditem que ele tenha sido crucificado e tudo mais, os muçulmanos acreditam que Jesus viveu uma vida exemplar caracterizada por seus serviços aos outros, sua piedade, humildade diante de Deus e muitos ensinamentos atribuídos a ele no Islã também refletem a importância da humildade, caridade e compaixão para com os necessitados. Para os que acreditam que ele era o Filho de Deus, os evangelhos enfatizam constantemente a importância da humildade de Jesus, ensinando que os humildes seriam exaltados e que aqueles que se colocassem acima dos outros seriam humilhados. Suas parábolas e sermões frequentemente destacavam a necessidade de se reconhecer as próprias fraquezas e a importância de se colocar em último lugar. Porém, a conduta mais destacada sobre isso é que, mesmo sendo filho de Deus e detentor dos privilégios divinos, se recusou a usar de seus poderes para benefícios próprios ou para se vangloriar, não buscou riqueza
riquezas ou posição de destaque e escolher uma vida simples e centrada na espiritualidade. Nesse caso, me parece então que a humildade tem mais a ver com um sentimento do que com uma conduta, certo? A humildade pode ser considerada tanto uma virtude quanto um sentimento, dependendo do contexto em que é discutida. A virtude é uma qualidade moral e ética que se refere a uma atitude de modéstia, respeito, abertura em relação aos outros e a si mesmo, bem como uma forma de ser e agir reconhecendo as próprias limitações sem arrogância ou soberba, buscando agir com empatia, compaixão e consideração pelos outros, sendo desenvolvida e cultivada ao longo do tempo. Já como sentimento, pode ser interpretada como uma emoção ou estado de espírito de alguém que está ciente de suas limitações e vulnerabilidades, e que reconhece a importância de aprender com os outros e de ser grato pelas próprias bênçãos. É um estado de espírito que muitas vezes leva as pessoas a se sentirem gratas diante das experiências da vida, sejam elas positivas ou negativas. É por isso que humildade pouco tem a ver com o status financeiro ou social de uma pessoa, sendo uma qualidade moral e ética que pode ser cultivada e expressa por qualquer indivíduo, independente de sua condição econômica. Pessoas ricas podem ser humildes ao reconhecer suas bênçãos e privilégios, mantendo sua atitude de gratidão e compaixão em relação aos outros, usando suas riquezas e recursos para ajudar aqueles que estão em necessidade. Porém, por ser mais comum entre os menos abastados, a humildade acabou sendo associada ao estado de pobreza por muitos. Em suma, a humildade é uma qualidade pessoal que envolve a maneira como nos vemos, como nos relacionamos com os outros e como nos comportamos com a nossa vida cotidiana, podendo ser praticada por qualquer pessoa, independentemente de sua situação financeira, e valorizada em diversas culturas e tradições ao redor do mundo. Mas, para lembrarmos e nunca mais esquecer, basta ter em mente que ser humilde não é uma mera possibilidade de sermos menores que os outros, mas termos a certeza de que não somos maiores do que ninguém. Você se intitula um reflexivo ignorante e gostou desse vídeo? Considere se inscrever no canal e ative as notificações, não se esquecendo de curtir, compartilhar e, se possível, comentar. Agradeço por prestigiar, confie apenas em Deus e em si mesmo, reflita sobre tudo reconhecendo sua ignorância e até a próxima.